palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Zaqueu, o publicano. Lucas 19, versículo 1 a seguir. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era ele de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para se hospedar de um homem pecador? Levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém, irmãos? Podeis se assentar. Esta palavra é um versículo bastante conhecido, e quando eu leio esse livro, esse texto sagrado, eu pude ver que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que Ele vai além do que os olhos humanos podem ver. Muitas das vezes o ser humano, ele fica limitado, muitas das vezes o ser humano, ele fica preso entre quatro paredes. Mas aqui nessa palavra nós podemos ver que Jesus, ele rompeu fronteira. Nós podemos ver aqui que Jesus, ele de fato, ele foi até os que se encontravam perdidos. Em Lucas capítulo 2, versículo 17, se eu não me engano, vai dizer que assim como o médico, ele vem não para aqueles que estão são, mas sim para aqueles que são enfermos, assim também é Jesus. Ele não veio para aquele que é justo, e sim para aqueles que são pecadores. Então, quando nós analisamos aqui, estamos diante de um Deus que não está dentro de uma gaiola, de um Deus que não está dentro de um templo limitado, mas sim de um verdadeiro Deus que ele tem poder de alcançar aqueles que estão distantes. Imagina você, imagina eu, se Jesus não tivesse passado por aquela estrada, o que seria de Zaqueu? Imagina o que seria de Zaqueu se Jesus ele fosse limitado a quatro paredes. Mas o nosso Deus é um Deus de longe, é um Deus de perto, é um Deus do grande, é o Deus do pequeno. Aleluia.
É o Deus do alto, é o Deus do baixo. Porque a palavra de Deus diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. E quando Jesus estava passando por aquele caminho ali, estava Zaqueu. Uai, irmão Sandro, mas Zaqueu era rico. Zaqueu tinha tudo. Zaqueu poderia comer as melhores comidas. Eu imagino que a casa era boa, mas existia um vazio dentro de Zaqueu. E esse vazio que existia em Zaqueu, ele está assolando a humanidade de uma forma geral. Porque você olha, existe muitas pessoas ansiosas, existe muitas pessoas depressivas, e a depressão e a ansiedade é algo espiritual. Verdade, Senhor. É a ausência de Deus. Verdade, Jesus. Irmão, eu e você pode ter tudo nessa terra, você pode ter a melhor casa, você pode ter a tua conta gorda, você pode comer do bom e do melhor, você pode ter carro, moto, navio, avião, mas se nós não tiver Deus, esse vazio permanece. Era o que estava acontecendo com Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, e ele ali, eu creio que tirava além da quantia que deveria ser tirada. Ele era rico, mas dentro dele existia um vazio. E quando eu e você vai para o texto, olha como é a misericórdia de Deus. Deus não chegou e falou: ó, Zaqueu, eu sei quem você é, eu te conheço, você é um homem que rouba, você é um homem que cobra. Não, Jesus não falou isso. Jesus, ele chegou até Zaqueu. E olha como a palavra de Deus, ela é profunda. Jesus, ele já conhecia Zaqueu. Jesus olha para aquela figueira brava e fala: ó, Zaqueu, desce daí. Jesus te conhece. Jesus me conhece pelo nome. E eu vejo aqui como que Deus, a bondade de Deus sobre Zaqueu. O Senhor em momento algum, ele acusou Zaqueu. Embora Jesus já o conhecesse, mas Zaqueu por conta própria reconheceu o teu erro. Zaqueu por conta própria, ele chegou até Jesus e falou: ó, se eu defraudei, se eu roubei, se eu tirei, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmão, Zaqueu aqui, ele foi além da lei que está em Levítico, que se alguém roubasse, deveria devolver 2 vezes mais. Zaqueu, porém, devolveu 4 vezes mais. Glória a Deus, aleluia. Olha como Deus é um Deus que move montanhas. O que eu e você está fazendo aqui essa noite é mostrando que nós somos semelhança de Jesus. Glória É mostrando que aonde eu e você estiver, o nome de Deus, ele é adorado. Glória a Jesus. O nome de Deus é glorificado, porque haverá um tempo, e esse tempo ele é vindouro, que não haverá igreja para eu e você reunir. Glória a Jesus. Irmão, vai chegar um tempo que não vai ter igreja. E esse tempo é chegado em vários países. Na Coreia do Norte, a Coreia do Sul tinha paz, hoje já não tem mais. A China, a perseguição contra os cristãos, contra aqueles que servem a Deus. Irmão, vamos aproveitar esse tempo, esse momento que nós temos para nos reunir, olhar um para o outro, orar, louvar, buscar a Deus. Porque vai haver um tempo que vai estar lá a irmã Maria e aí o irmão Oswaldo, somente eles em casa, orando escondido, buscando escondido. Vai ter um tempo que vai estar eu e minha esposa lá isolados, buscando a Deus, porque a perseguição ela virá. E o Deus que eu e você serve, ele não está preso dentro de 4 paredes, não. Ele está no meu e no teu coração. A palavra de Deus diz que eu e você é o templo do Espírito Santo. Então aonde eu estiver, aonde você estiver, a graça de Deus ela vai sobressair sobre a tua vida. Glória a Deus, Senhor. Nessa palavra ela nos traz
uma revelação acerca da união e a comunhão do Espírito Santo para comigo e para convosco. Olha a supremacia de Deus. Imagina se esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, ele ficasse ali, permanecesse isolado dentro do templo, mas ele não ficou. Deus, ele foi de encontro ao cego. Deus, ele foi de encontro ao leproso. Deus, ele foi de encontro a um paralítico que há 38 anos ali buscava uma cura. Deus, ele vai de encontro a você nessa noite. Deus, ele te encontra nessa noite, assim como ele encontrou a Zaqueu. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu, um publicano, um pequeno que ninguém dava nada por ele. Mas Deus, ele foi e alcançou. Glória a Deus. Porque é para isso que foi manifestado o Filho de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Para trazer a misericórdia para aqueles que se encontram distantes. Glória a Jesus. Para trazer a salvação para aqueles que não têm. Olha que palavra que o Senhor falou. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lembra daquela parábola, da palavra que fala das 100 ovelhas, que tinha 99, uma se perdeu, e ele deixou as 99 e foi buscar aquela uma. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez você não dá crédito, talvez você não dá esperança, você pensa é um perdido, é uma perdida, é um largado. Irmão, todo ser vivo nessa terra tem valor para Deus. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Irmão, todo ser vivo nessa terra tem valor para Deus. Ué, irmão Santo, mas por quê? Porque foi comprado pelo sangue de Cristo. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Então um preço já foi pago. Deus, ele não chegou e falou: ó, eu vou comprar a Maria de Souza Freire, vou dar aqui 20 reais. Vou comprar o Alexandre Cavalcante, eu vou dar 50. Não. Deus, ele derramou até a última gota de sangue naquele madeiro lavrado. Glória a Derramou, Deus. Jesus, ele fez o que a palavra de Deus falou em Isaías. A profecia se cumpriu. A voz que clamava no deserto clamou. O Deus que, o verbo que desceu do céu e se fez carne foi. Agora está eu e você aqui. A nossa salvação, ela depende de cada um de nós. É nós olhar para este mundo que nada pode completar aquilo que Deus tem para te entregar, aquilo que Deus tem para me entregar. Porque o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria salvação? Verdade. O que adianta o ser humano ele ser rico, ele ser bem sucedido, ele ser reconhecido de uma forma mundial e perder a salvação? Talvez você veja uma pessoa que é conhecido, tem nome, é rico financeiramente, tem carro, tem casa, tem mansão, tem apartamento, tem tudo, e chegar naquele grande dia ser reprovado por Deus. Talvez você olha para um andarilho, você não dá nada, você não dá crédito, talvez ele está lá no céu com o Senhor. Lembra do rico e Lázaro. Lembra do rico e Lázaro, o que aconteceu. Lázaro se alimentava das migalhas daquele homem rico. Lázaro sofreu nessa terra, Lázaro gemeu, foi humilhado. Mas Lázaro, ele alcançou a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Lázaro, ele alcançou a salvação em Deus. Irmão, o momento que eu e você tem de seguir aquela palavra que fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, é agora. Porque quando eu fechar o olho, quando você fechar o olho, não existe mais arrependimento. O arrependimento é agora. Aleluia, Jesus. É nós nos colocar como Zaqueu. Quantos não querem subir na figueira brava para clamar ao Senhor? Quantos não têm força
de pedir, me ajuda, Deus, me socorre. E muitas das vezes fica horas, me ajuda, falando um com o outro, mas nós não podemos ajudar um ao outro. Mas o Deus que nós servimos, Ele sim pode me ajudar, Ele sim pode te ajudar. Glória a Deus. Ele sim pode te dar a oportunidade de recomeçar a cada dia. Irmão, imagina, a palavra de Deus tem um relato que fala que o Senhor estava ali, e ali ele falou que o pastor seria pegado e as ovelhas espalharia. Foi o que aconteceu. Quando pegou Jesus, não sobrou um. Todos correu com medo da morte, cada um salvando pela tua vida. Ah, irmão Santo, e os apóstolos que eram cheios da unção, estavam lá, não sobrou um, correu tudo. Irmão, imagina aí você estar reunido, todo mundo agrupado. Chega um decreto governamental. Aquele que adorar a Deus, aquele que seguir a Bíblia, morre. Imagina fechar a igreja. Para onde você vai, para onde eu vou? Se eu e você estiver na rocha inabalável, que é Jesus Cristo, tudo vai bem. Porque a igreja é você. A igreja sou eu. Vós sois templo do Espírito Santo. Irmão, um cristão deve estar preparado pelo que há de vir e o que há de por vir. Irmão, eu e você tem que se colocar como Zaqueu. Zaqueu esperou o Senhor passar, mas tem pessoas que não têm paciência de esperar Jesus passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Zaqueu, ele subiu e esperou o Senhor Jesus passar. Será que eu e você está esperando em Deus? Será que eu e você estamos fortes para a mudança de clima? Como assim, irmão Santo, mudança de clima? A mudança de tempo. Não tem aquelas pessoas que quando está no tempo da seca, chove, adoece, a imunidade baixa, não estava preparado para aquela mudança de clima. E tem cristão, tem pessoas que não estão preparadas para a mudança de clima. Irmão, o mundo só está arruinando. Nós estamos vivendo pela misericórdia. Uai, irmão Santo, como assim que o senhor fala que estamos vivendo pela misericórdia? Irmão, um economista dos Estados Unidos, ele falou que o brasileiro não tem poder de compra mais. Irmão Santo, o que é poder de compra? É você comprar o que você quer. Você não tem esse poder, eu não tenho. Porque a carestia está demais. Esse economista falou que o brasileiro perdeu o poder de compra. Ele falou que o salário brasileiro tinha que ser no mínimo R$3.800 hoje. Porque a inflação está demais. A gasolina aumentou. Tudo está aumentando. Ah, moça, mas eu estou vivendo pela misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei o que seria de nós. Imagina você com salário, a dificuldade que está para viver, imagina sem. É só Deus. É só Deus, irmão, que nos mantém de pé. Verdade. Em tudo dai graças a Deus. E em tudo eu e você deve estar preparado. Não é preparar, já está preparado. Estamos vivendo um tempo que não há tempo de olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, somente para o alvo que é Cristo Jesus. Eu e você nos colocar na posição. Irmão, estão de pessoas morrendo aí, cristãos, é Deus recolhendo. É Deus tirando o terrível sofrimento que virá na terra. Grande sofrimento vai vir na terra. Ah, irmão Santo, você está espraguejando? Não, é a palavra de Deus que está falando. Glória a Deus, aleluia. Irmão, temos que estar pronto para tudo nessa terra. Ah, irmão Santo, mas não tem jeito. Fulano não tem jeito, pode desistir, pode abrir mão. Igual uma pessoa chegou em mim e falou, ó, não, sua mãe pode esquecer, não tem jeito. Tem. Irmão, Deus não trabalha como eu e você pensa, como nós queremos, não. Verdade, Senhor Jesus. Talvez pode falar, ó, Lília, esquece, abre mão, seus irmãos não tem mais jeito.
Irmão, Deus trabalha como Ele quer. Deus trabalha com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O trabalhar de Deus não é o nosso. Muitas das vezes o meu querer é um, mas o de Deus é outro. Se coloque no lugar do próximo. Não é fácil. Talvez para mim, para você que está na luz, é fácil, mas aquele que está lá distante não é. Talvez não tem força. Só Deus sabe o que passa. Mas se eu e você insistir, martelar, bater na porta, ela vai ter que abrir. Glória a Deus. Se eu e você esperar, confiar em Deus, ter paciência, entregar e não abrir mão, Deus alcança. Deus alcança, irmão. Eu e você não nascemos crentes. Eu e você não nascemos do jeito que estamos hoje, não. Verdade, Senhor Jesus. Alguém chorou por mim e por você. Alguém gemeu por mim e por você para que nós pudéssemos estar aqui. Por que nós não podemos gemer e chorar para que outros venham estar conosco? Imagina aí o quanto trabalho você deu, o quanto trabalho eu dei para Deus. Mas hoje estamos aqui. Aleluia, Senhor Jesus. Hoje estamos aqui como luzeiros para lutar, para guerrear, para dizer: Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Senhor, se eu pequei contra Ti, me perdoa. Senhor, se eu falei mal do meu irmão, me perdoa. Senhor, se eu dei falso testemunho, me perdoa. Meu Pai, se eu pensei, meu Deus, coisas que não te agradam, me perdoa. Verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, a paciência de Deus, ela é real em nosso meio. Talvez eu e você estamos sendo provados por Deus. Não é tudo que é o inimigo. Eu aprendi de Deus que não é tudo que eu e você passa que é o diabo, não. Deus, Ele nos prova. Deus, Ele quer nos lapidar para que eu e você venham ser aprovados por Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Para que nós venhamos alcançar a misericórdia de um Deus zeloso. Aleluia. Um Deus que nunca te desamparou. Um Deus que não soltou a tua mão, está segurando. Aleluia. Irmão, sem Deus não há vida nessa terra. Sinta-se grato por ter o bem mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sinta-se satisfeito por ter o mais precioso, que é a presença de Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Irmão, quantas pessoas estão neste momento que você vê sorrir no dia a dia, mas você não sabe o particular. Ah, mas fulano é bem de situação, alegre, satisfeito, aquela coisona. Mas você não contempla o particular. Só Deus sabe. Talvez Zaqueu apresentava ser o homem mais alegre, mais satisfeito da face da terra. Mas Zaqueu sentia tristeza. Zaqueu sentia que faltava algo dentro do coração. Zaqueu sentia que existia um vazio e ele olhava, eu creio na minha visão, que ele olhava para aquele povo e pensava: mas esse povo não tem nada. E esse povo é alegre, é realizado, é satisfeito, e eu tenho tudo e eu não sou alegre, eu não sou feliz. Eu vou saber o que esse Jesus tem. Glória a Eu Deus. creio que nasceu uma curiosidade no coração de Zaqueu, meu irmão. E ele subiu naquela figueira. Subiu, subiu e esperou. Olha como é o amor de Deus. Olha como é a sabedoria do alto. Deus virou: desça, Zaqueu. Hoje vou pousar na tua casa. Uai, irmão Santos, aqui Jesus pousando na casa de um pecador? Assim falou os fariseus. Irmão, tem crente assim. Eu já conheci evangélico assim: eu não como na casa de fulano de jeito nenhum.
fulano é diabólica. Eu falo porque eu já vi lá no estado do Tocantins, tinha uma mulher, ela era evangélica, mas ela, quem prestava era só ela, mais ninguém prestava. Só ela que ia para o céu, só ela que merecia ir para o céu e mais ninguém merecia. Ela não bebia água em qualquer casa, não almoçava em qualquer casa, era só ela que era a santa, assim dizendo. Então muitas das vezes nós pensamos uma coisa e não é como nós pensamos, não é como nós convém pensar. Irmão, São Jesus não tinha autoridade para chegar e falar a realidade para Zaqueu? Tinha. Mas Jesus queria o quê? Ganhar Zaqueu. Glória a Deus, aleluia. Irmão, só com a sua presença você pode ganhar uma alma. Só com a sua forma de falar você pode ganhar uma alma. Verdade, Senhor. Com um abraço você ganha uma alma. Glória a Deus. Jesus chegou naquele ambiente, a presença, a luz que estava em Cristo, ele convenceu Zaqueu. Não precisou Jesus falar nada. Jesus só chegou na casa. Aleluia. E Zaqueu, ele reconheceu que necessitou. Irmão, mas por quê? Irmão, porque onde Jesus ele chega, a mudança ela chega junto. A transformação ela chega junto. A mudança de mente, a mente renovada ela chega junto. A pior prisão é aquela, não é aquela que abriga os presos. Aleluia. A pior prisão é aquela prisão espiritual. É aquela que prende a alma. É aquela que prende o espírito. Zaqueu estava livre. Não estava preso. Verdade. Fisicamente. Ele ia para onde queria ir. Mas no seu interior, no seu íntimo, no seu particular existia uma prisão. Ele estava aprisionado nos seus próprios desejos. Ele estava aprisionado na sua própria cobiça. Estava aprisionado na sua própria ganância. E hoje tem muitas pessoas que está livre o corpo, mas o espírito se encontra aprisionado. O espírito se encontra encarcerado. Se eu e você não levantar a cabeça, se eu e você não buscar a presença de Deus enquanto há tempo, nós vamos ficar para trás naquele grande dia. Verdade. Irmão, o fato de eu e você estar aqui foi tudo preparado por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É igual o dia que eu viajei para Brasília, que aquele homem falou, eu fiquei assim observando o que ele falou, e é verdade. Muitas das vezes acontecem situações na minha e na tua vida, e nós vamos fazer o quê? Reclamar. Nós temos que pensar que aconteceu porque Deus, ele tinha algo a fazer naquela situação. Talvez você marca de sair um horário e você sai atrasado. Talvez Deus te livrou do acidente. Glória a Deus. Talvez o ônibus é marcado para sair 10h30, mas ele saiu 11h30. É porque Deus queria livrar de um acidente lá na frente. Glória a Deus, Então a provisão de Deus é diferente da provisão do homem. O homem faz os seus planos, mas o de Deus que prevalece. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. A palavra de hoje é essa. Aleluia. Você que crê, compreendeu, glorifique ao Senhor nesta noite. Aleluia. Essa oportunidade é todo o trabalho perdido cristiano. Amém, irmão. Palavra forte, né, irmãos? Palavra poderosa Glória a do Deus. Espírito Santo. Agora, né, irmãos, vamos dar continuidade em culto. Vamos estar consagrando o Raí, nesse exato momento, diante do altar de Deus. Nós, presbítero Cristiano, eu estou vendo a mesa. Abraão, quando estava na terra, a Bíblia diz, relata, que ele passou na face da terra e fez vários altares para sacrificar diante de Deus.
que nada é uma mesa, mas sim um altar que representa o altar de Deus. Estarei chamando Charles, a irmã Aline, a exposição na frente. Antes de eu consagrar, a diaconisa Cintia também está tirando a foto, minha esposa vai me ajudar aqui. Vou estar lendo o versículo. Chama a irmã Aline lá, está lendo o versículo. Louvado seja o nome santo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Diaconisa Natália, abre aqui. Pode trazer o Raí aqui no colo. Está lendo o versículo, pode abrir o olho. Pode abrir o olho. Amém, irmãos? Vamos colocar sobre os seus pés, vamos interceder. Antes eu vou estar lendo o versículo. A Aline pode ficar aqui, Charles pode ficar aqui do lado. E a Conisa Cintia vai estar tirando a foto. Amém, irmãos? Pode ficar aqui do lado. Estarei lendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Salmos 127, capítulo 3. Amém, irmãos? Assim diz a palavra de Deus: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aqui vemos os salmos que diz: eis que os filhos são herança de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que até do ventre da diaconisa profetizando Aline, da irmã Aline, o inimigo se levantou contra o Raí. Mas nós sabemos que os filhos são herança de Deus. Nesse exato momento, eu estarei ungindo as minhas mãos para estar com as minhas mãos limpas diante do altar, para estar consagrando o Raí perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, neste momento, ó Pai querido, eu peço primeiramente perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Pai, eu estou diante do Teu altar, Senhor querido, ó Deus amado. Ah, meu Deus e meu Pai, com as minhas mãos limpas, meu Deus e meu Pai. Ah, papai querido, ó Deus amado, eu apresento diante de ti essa criança, o Raí, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, consagra esta criança, meu Deus e meu Pai. Oh, papai, com o Teu Santo Espírito, meu Pai querido, coloca uma gota do Teu sangue, que a partir de hoje, meu Deus e meu Pai, eu dou por consagrado essa criança, em nome do Pai,